Boa tarde a todos. Eu me chamo Ana Cláudia Zamboni e eu vou fazer a apresentação deste artigo que eu realizei junto com a minha querida professora Maiara Miranda Paludeto, com o tema Papel da enfermagem no trabalho com adolescentes portadores de transtornos psiquiátricos. Estamos aqui hoje representando a nossa faculdade, na qual eu sou estudante de graduação em enfermagem e a minha professora é a professora em enfermagem, aqui na cidade de Bandeirantes, Paraná. Bom, antes de começar a explicar qual o papel da enfermagem, vamos para a introdução. Bom, existem duas definições para a faixa etária dos adolescentes. Primeiro, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que os adolescentes são da faixa etária de 12 a 18. Já a OMS diz que é de 10 a 19 anos. Mas todo mundo concorda que esse é o período onde ocorrem consideráveis transformações que são físicas, mentais e sociais. Além dessas questões, tem outras que eu vou falar mais para frente, mostra que com o aumento dos transtornos mentais em adolescentes, é necessário dedicar uma atenção especial neste grupo vulnerável. Então, a enfermagem busca aliviar a dor, dar um suporte, estabelecer uma relação que é interpessoal e humanizada, para garantir a evolução do paciente com mais facilidade. Fizemos essa pesquisa com o objetivo de demonstrar o papel do enfermeiro no suporte ao adolescente que sofre com algum transtorno psiquiátrico. E demos ênfase em uma relação que é interpessoal e humanizada em todos os aspectos. A metodologia que usamos foi a revisão integrativa, e nós usamos algumas obras que foram referentes ao tema, né? Nós usamos os sites de pesquisa, como o Cielo, Google Acadêmico, Lilacs, e sites de saúde governamentais, e artigos que foram publicados no período de 2007 a 2020. Usamos também a palavra-chave saúde mental em adolescentes, cuidados de enfermagem em adolescentes com transtornos psiquiátricos, consequências na falta de um atendimento humanizado, que a gente vai falar disso também mais para frente, e assistência de enfermagem ao paciente psiquiátrico. Durante a nossa pesquisa, chegamos no seguinte resultado: cerca de 10 a 20% dos adolescentes no mundo tem algum problema de saúde mental, mas a maioria não é diagnosticado ou é tratado de forma errada. E daí eu fiquei me questionando, mas por que isso? E achei um artigo de 2004 de Rubin e Burgess que dizia o seguinte: eles descobriram que as crianças que são mais isoladas, mais quietinhas, aquelas que não dão trabalho, elas são vistas adequadas, crianças adequadas pelos pais, cuidadores, professores, por serem calmas mesmo e se mantêm sozinhas, sem dar trabalho. E isso acaba não levantando preocupações para os pais ou cuidadores. Então, acabam achando que está tudo bem. E isso negligencia muito a saúde desse jovem, desse adolescente. E essa questão de criança quietinha, entre aspas, né? Eu achei também outro tema, outro assunto que mostra que abusos de substâncias, exclusão social, estresse, pressão, exploração, ansiedade, autoestima e violência em geral são fatores de risco. Quando eu falo violência, eu não estou só falando violência física. Eu também estou falando da mental, né, que é a psicológica, moral, doméstica, vários tipos de violência. E nessa questão aqui, muitos jovens são vistos como, é adolescente problemático, é uma fase. E isso dificulta
demais no diagnóstico, dificulta demais no tratamento desse jovem. Também chegamos à conclusão que no sexo feminino, a depressão e a ansiedade são os transtornos que são mais fortes, mais prevalecem. E a faixa etária ali de maior índice é de 16 anos. Já no sexo masculino, é mais comum transtornos de ansiedade também, só que aqueles transtornos disruptivos do controle, de impulsos e da conduta, que é aquele que faz o jovem, o paciente, a perder o controle, a agir por impulso, fazer coisas erradas. E um exemplo é o TOD, né? O transtorno opressivo desafiador, que é bem comum hoje em dia, infelizmente, principalmente na infância, que acaba desenvolvendo mais para frente um transtorno mais forte, né? Digamos assim. E é mais comum nos jovens de hoje. Lembrando que todos esses problemas, eles afetam a vida, tanto escolar quanto familiar. E é um risco para a vida adulta, porque muito desses transtornos, eles são persistentes, então não vai ter uma cura. E isso também vai prejudicar. Por isso que o papel do enfermeiro é saber reconhecer também. A gente vai falar mais para frente. E saber reconhecer como está a saúde desse jovem, o ambiente, que influencia o ambiente desse jovem, o porquê ele está naquela situação e o que podemos fazer. Mas então, qual que é o papel da enfermagem? Primeiro de tudo, eu quero citar que o enfermeiro não é só a administração de medicamento, como eu já ouvi muito por aí. O enfermeiro não faz só isso, o enfermeiro ele é responsável pelo cuidado. Então, o vínculo e a relação interpessoal é a melhor maneira de se aproximar do paciente. Vou dar um exemplo. Quando você está fragilizado, vai no médico, está com dor, e você tem a primeira consulta, esse médico te recebe mal, não liga para você, tá tanto faz, não tem um vínculo, você vai voltar lá? Você ia se sentir bem com o médico te tratando assim? O mesmo é com um paciente psiquiátrico, porque ele está o tempo todo se sentindo julgado, com medo, preocupado, e ainda mais ajudar a entender as próprias emoções. Quando o paciente, como eu citei no slide anterior, tá com algum transtorno, com impulso assim, agindo de forma negativa, que briga, grita e bate, quebra tudo, às vezes ele está dizendo alguma coisa que nem ele sabe o que, mas aquele gesto mostra que ele sente algo e que nem ele sabe. Então, a gente tem que ajudar esse jovem a entender. E, infelizmente, isso é muito difícil em alguns casos, porque o jovem, repito mais uma vez, é visto como problemático. Então, já chegamos nele com essa visão de problema. E como que a gente vai tratar um problema? Deu para entender? A gente não pode, que fala aqui embaixo, a gente não pode focar na doença, a gente tem que focar no paciente. Faz uma anamnese ali, o que levou aquele paciente até essa situação. Tem que ser bem pensado. Temos também que incentivar a participação no processo de tratamento. Isso aqui eu sempre falei para todo mundo. Coloca o paciente para fazer parte. Ele vai se sentir útil. Escutar para entender. Às vezes a gente só escuta para responder. E isso não é legal. A gente tem que entender. Tem que valorizar e estimular o autocuidado. Isso aqui aumenta a autoestima também.
Mas o que um mau suporte da enfermagem pode causar? Vai piorar muito o quadro do adolescente e o risco de suicídio vai aumentar. Isso aqui a gente tem que evitar ao máximo. Não podemos ser mal profissionais. O paciente pode desistir do tratamento. Olha aqui o que eu falei. Medo de julgamento e inseguranças. O paciente ele já chega lá fragilizado. O jovem já chega lá com um pensamento. Psicólogo não é pra gente doida. Sabe? Esse pensamento ruim. Enfermeiro só serve para dar remédio, igual citei ele também. Então, eles têm um medo de julgamento que eles pensam que a gente vai falar mal deles também. E o sentimento de incompreensão. Eles se sentem, estou perdido no mundo, sabe? Não tem um acolhimento. E nossas considerações finais é que fica bem claro aqui que é importante a atuação da enfermagem, né? Principalmente no suporte do adolescente com um transtorno psiquiátrico. O enfermeiro ele está presente no tratamento inteiro. É muito visível isso. E também sabemos que um suporte inadequado pode trazer repercussões muito negativas, tanto do paciente quanto daquela pessoa que é o cuidador do paciente. E aqui eu cito outros exemplos que eu citei no anterior, podem abandonar o tratamento ou até retroceder essa melhora. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de tratamento que nós, enfermeiros, vamos fazer com o paciente. Olha que outra parte importante. Comportamentos destrutivos e perigosos em adolescentes, muitas mesmo, são interpretados como birra ou rebeldia. Isso faz ter uma negligência na questão de saúde mental daquele jovem. Lembrando que é mais comum no sexo masculino esse comportamento destrutivo. E saber reconhecer um paciente que está em sofrimento psíquico sem julgamentos ajuda a entender melhor o paciente e facilita o processo de tratamento. Isso aqui é o essencial, deveria ser o básico, mas infelizmente não acaba sendo aceito por muitas pessoas. E é um assunto que todos deveriam conhecer, que todos deveriam saber um pouco, porque o entendimento é muito importante. Por fim, essas são as referências. Eu vou deixar aqui os slides finais, os segundos finais. E agradecemos que vocês assistiram até aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Mayara. Até a próxima!